Se alguém quiser pedir para gravar aí, só me avise, por favor, tinha esquecido de colocar. Ok? Então, a remuneração começa no artigo 457 da CLT, que diz assim: compreende-se na remuneração, para efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação dos serviços, as gorjetas que ele receber. Então, o que a doutrina fala, né? Que a remuneração é um gênero, não é isso? Compreendido entre o salário mais, né, as gorjetas, né? Ok? Então, remuneração é um gênero, né? Que é a quantidade maior que o funcionário recebe, né? Na prática, né, a gente não vê muito mais as pessoas ganhando gorjetas, né? Gratificações, mas na teoria isso é possível, ok? Então, a remuneração é o salário compreendido das gorjetas. Então, do mesmo conceito, a gente pode também depreender, né, que o salário corresponde ao pagamento feito pelo empregador e não por terceiros diretamente ao empregado. E ao contrário, né, a gorjeta são os pagamentos de terceiros. Então a lei ela vai, né, separar, né, o salário da gorjeta justamente da origem, né, do dinheiro. Quando o pagamento é feito diretamente, né, pelo próprio empregador, isso vai ser salário. Quando o pagamento é feito pelos clientes do empregador diretamente ao empregado, isso é considerado gorjeta. E a junção dos dois, né, é considerado, né, a sua remuneração. Vamos pensar no caso de um garçom, né, que é um caso mais concreto, mais possível, né, de você ter gorjeta. Então, o garçom ele vai ter, por exemplo, um piso, né, um salário fixo, por exemplo, um salário mínimo, e ele vai ganhar mais os 10% lá das gorjetas que os funcionários, né, que os clientes pagarem, certo? A soma desses dois valores, né, compreende a remuneração. Muitos, né, ou a maioria dos empregados, a sua remuneração é composta apenas e tão somente de salário. Eu não tenho contraprestação, né, ou melhor dizendo, eu não tenho valor pago diretamente pelo cliente. Então, imagine que você seja, né, um enfermeiro, né, trabalha no hospital. A sua remuneração só tem salário. Imagine que você seja um auxiliar administrativo no escritório. A sua remuneração é só salário. A maioria dos empregados só recebem aquilo que é pago pelo seu próprio empregador, ou seja, só recebe salário. Poucas são as hipóteses, né, de empregados que recebem gorjetas. Ok? Tá? Isso é muito importante, isso tem que ficar muito bem caracterizado aí para você, certo? Então, existe uma diferença entre salário e remuneração. Vamos falar um pouquinho das características, né, inerentes ao salário. Anota aí, características. Algumas você já conhece, né? O bom do direito do trabalho é que ele não é tão distante, né, da nossa vida. Característica número A, né? O salário tem caráter alimentar. O que significa dizer que o salário tem caráter alimentar? Alguém sabe dizer, né? Fácil, né? Muito fácil. Professor. Oi. Pois não. Diga. Alguém queria falar? Oi, Ana. Diga, Ana. Existiu? Se a Ana quiser falar, a gente fala, Ana. Seria o provento da alimentação? Não entendi, Ana. Sustentação dele, né? Não, então a gente está falando do salário, a gente está dizendo que o salário tem caráter alimentar. Essa é a minha pergunta.
Não, alimentar de sustento dele. E, Ele trabalha entendi, para... Ana, perdão, exatamente. Está perfeito, é exatamente isso. Uma verba ter caráter alimentar significa dizer que ela serve para o sustento, né, da pessoa. Vamos ampliar isso, Ana, ou da sua família, né? Então, ela está perfeita, é exatamente isso. Então, ter natureza alimentar significa dizer que a finalidade do salário é suprir as necessidades, como muito bem colocou a Ana, né? Suprir o sustento, né, de quem? Da pessoa e de sua família. Só faltou complementar isso, né? Da pessoa e de sua família. E por essa razão, por exemplo, o salário ele é impenhorável, em razão da sua natureza alimentar. Então, o Código de Processo Civil, né, quando ele vai falar da penhora, ele estabelece quais são os bens impenhoráveis. Então, abre o seu CPC aí, no artigo 833. E aí você já deve ter ouvido falar de alguns, né? Entre eles está, né, os salários, né? 833 do Código de Processo Civil. São impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então você pode pegar um imóvel, né, e dizer que ele é um bem de família e, portanto, ele vai ser impenhorável. Então você caracterizou isso no imóvel, isso é possível, né? Os móveis e os pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Então você não pode, né, estar cobrando uma dívida de alguém, ir lá e penhorar a geladeira, ir lá e penhorar o sofá, ir lá e penhorar a cama. Por quê? Porque esses são os móveis, né, que guarnecem a casa para uma condição mínima de vida, né? Tem que lembrar que existe a dignidade da pessoa humana. A pessoa, ela entre a vida, né, e uma vida digna, e pagar uma dívida, né, de um cartão de crédito, em primeiro lugar, a vida digna da pessoa. Então, se a pessoa não tem outros bens, né, apenas aqueles, né, que guarnecem a sua casa, apenas o seu salário, esses bens são impenhoráveis em razão desse princípio, né, constitucional, inclusive. Então, professor, mas ele tem um quadro, né, de grande valor. Professor, mas ele tem joias, né? Aí o juiz vai avaliar o caso concreto, ver se enquadra da exceção aí do inciso, né? Salvos os de elevado valor e os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Aí você entra, ele tem 5 televisões de 40 polegadas, poderia penhorar 4 e deixar uma só? Poderia, né? O juiz que vai analisar no caso concreto o que seria a necessidade comum, né? Ele tem uma casa, mas é uma casa, né, de valor muito alto, né? Então, ele é uma casa de 5 milhões de reais, ele deve 500 mil, eu poderia vender essa casa, pagar os 500 mil e ainda comprar outra casa, né? Razoável. Então, é tudo aí, caso concreto, né? 3, os vestuários, né, bem como os pertences de uso pessoal, salvo-se de valor elevado. Então, ninguém vai penhorar sua roupa, seu sapato, né? A não ser que você tenha lá uma joia, né, como eu já disse, né? Aí a joia, uso pessoal, e o quadro, né, a televisão de 50 polegadas, de 3 ou 4 que você tem, está no inciso 2. 4, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, né, bem como as quantidades recebidas por liberalidade de terceiros destinadas ao sustento do devedor e à sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal. Dependendo do que você faça, né, a sua contrapartida pode ter um nome, né? Então, o servidor público ele pode ganhar, né? Depende do cargo que ele ganha. Ele pode receber soldo, nos militares, né? Ele pode receber subsídio, aí o administrativo você estudou isso melhor, uma das remunerações dos servidores públicos. Então, dependendo do seu cargo, ele tem um nome, né? O aposentado tem a aposentadoria, se for um pensionista, recebe uma pensão. Na prática, é tudo a mesma coisa, né? Ou seja, na prática é o dinheiro para você sobreviver. Seja porque ela está trabalhando sobre uma conta prestação de um serviço, ou seja porque ela trabalhou e agora não pode mais trabalhar e aí recebe aquele benefício decorrente do seu trabalho. Então, independente do nome, né, decorre do trabalho que a pessoa fez. Seja atualmente ou seja anteriormente e agora está continuando, tá? De forma genérica, tem vários nomes aí, né? Montepio, para quem não sabe, é o pagamento pago por uma associação aos seus associados, né, como forma de ajudar a pessoa, tá? Pecúlio também é um benefício em razão da morte, né? Militar, que no Rio de Janeiro recebe muito, né? PM, morreu, aí deixa lá um pecúlio, já deve ter ouvido falar sobre isso, tá?
Então, tem a ver com subsistência, né? Livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, para mim sobreviver, eu preciso trabalhar, né? Então, se eu preciso trabalhar, aqueles bens, né? Por exemplo, hoje em dia é um pouco difícil, né? Mas um livro, um computador do advogado, né? Uma máquina de um artesão, né? As oficinas de um mecânico, né? As ferramentas da oficina de um mecânico são considerados bens também impenhoráveis. O seguro de vida, né? Também impenhorável. Materiais necessários para as obras em andamento, né? Coisas básicas, né? A pequena propriedade rural também é impenhorável, né? Já deve ter falado sobre isso, né? Os recursos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória na educação, né? Então, dinheiro destinado à educação. Dinheiro na poupança, alguém já ouviu falar, né? Dinheiro, 40 salários mínimos depositados na poupança também é empenhorado, né? E os recursos do público, recursos públicos, do fundo partidário e os créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária sob regime de incorporação. Isso aqui é muito técnico. Vou tentar simplificar para você, né? Quando você tem uma construção, né, num regime de incorporação imobiliária, né, você tem recursos dali que não podem ser penhorados porque estão vinculados à sua origem. Então, vamos lá, você compra uma imóvel na obra, né, em obra. Aquela prédio lá, que foi feito na obra, ele é diferente, ou o patrimônio ele é separado, é um patrimônio por afetação que a gente chama, da construtora, justamente para a construtora não falir, né, e aquele imóvel se perder e você que está construindo a obra venha a perder o seu dinheiro. Então, isso é um crédito separado. Por quê? Porque está destinado, né, àquela incorporação imobiliária. Não pode ser penhorado por uma dívida da construtora, da incorporadora. Resumidamente, é isso. Tá? A residência, sim, tem uma outra lei, né, que fala sobre a residência no Código Civil. O único imóvel, né, para moradia também é impenhorável, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a lei. Bem de família, chama. É uma lei antiga. 8.009. Achei aqui quem perguntou? Ronaldo. Muito bem, Ronaldo. Tem uma lei, 8.000... Não é tão antiga, né? Sei lá. Agora eu vi que a lei é mais nova que eu, então eu já falei que não é tão antiga. 8.009 de 90. Dispõe sobre a impenhorabilidade. Aí você falou residência, a lei chama de bem de família. Ok? Isso não está no Código Civil, está nessa lei aí. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou de entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou pelos filhos, seja seus proprietários ou nela residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Então a regra está no artigo 1º, né? A sua residência, né, a residência do casal, né, ela é impenhorável, não importa se é dívida civil, comercial, tributária, né, previdenciária, regra geral. Tem exceções, né, como tudo nessa vida, né. Exclui-se... Graças a Deus. Graças a Deus, né. Excluem-se dessa penhorabilidade. Artigo 2º, né. Os veículos de transportes e obras de adorno suntuoso. Deixa eu achar aqui. Aqui, a impenhorabilidade é oponível no processo de execução civil, ou seja, você apresenta isso lá no processo de execução civil. Diz, não pode penhorar. Ser oponível é isso, né? Informar que não pode penhorar. Quais hipóteses, né? Inciso 1º, pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel. Então, você foi lá, pegou dinheiro emprestado com a Caixa para comprar o imóvel. Aí você não paga, você fala, não, mas é meu único bem. Né? Aí, óbvio que não, né? A lei entende que não. O inciso 1º não está aí porque foi revogado, tá? O inciso 1º falava dos créditos trabalhistas da residência para contribuição previdenciária. 3. Pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem e seu coproprietário com devedor que entregue à União. Então, olha que interessante, né? Você tem dois bens impenhoráveis aqui, né? Dois bens importantes aqui, né? Os alimentos, que são
caráter alimentar, como a gente já viu, e o bem de família. Então, o credor de uma pensão alimentícia pode sim penhorar aquele bem, né, desde que resguarde a parte da copropriedade, aí, como está no artigo inciso 3º. 4. Para a cobrança de impostos, né, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, cuidado, né? No caput fala que não pode ter penhora de bens em razão de dívida tributária, mas outras dívidas tributárias, não a do próprio bem. Tá? Então, toda vez que a dívida decorre do próprio bem, né, para aquisição do bem, para manutenção do bem, né, aí pode penhorar. Então, você tem o imóvel aqui, está devendo o seu imóvel da casa de praia, lá. Então, o IPTU lá. Está na execução fiscal do IPTU da casa de praia. Pode penhorar este imóvel que você mora, bem de família? Não, né? Está devendo ISS, está devendo ICMS, né? Imagina você como comerciante. Né? Não pode penhorar esse único imóvel. E aí você vai comprovar nos autos que é seu único bem, que é um bem de família, e você está protegido aí pela 8.009 de 90, certo? Para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia pelo casal ou pela entidade familiar. Isso aqui foi muito discutido, né, lá atrás, né, e já tem agora a lei, né, na lei de locações prevendo isso. Ou seja, então você deu o bem em garantia para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia pelo casal ou pela entidade familiar, né? Aqui, na verdade, né, melhor dizendo, tem a ver com financiamento, né? Porque tecnicamente o financiamento é diferente, né? Existe uma coisa, o financiamento pessoal, e aí o seu bem, patrimônio, responde, e existe a hipoteca, que é uma garantia real. Então calma que eu vou explicar de novo para ficar mais claro. No primeiro inciso, lá em cima, né, que fala de financiamento imobiliário, está falando assim, eu fui lá no banco e peguei um dinheiro, certo? Qual é a garantia que eu ofereci pelo banco? Meu nome, né? Garantia pessoal. Quando eu pego um dinheiro emprestado no meu nome, né, quem que responde pelo pagamento? Eu, né, e meus bens. Na verdade, a responsabilidade civil no Brasil, né, e no mundo moderno, ela é patrimonial. Então, não tem outra forma de você responder por uma dívida, senão de forma com seu patrimônio, certo? Antigamente, você não pagava, você ia preso, né? Você virava escravo, você, né, já teve outras situações, né, no mundo. Graças a Deus isso acabou. Hoje, regra geral, a responsabilidade é sempre patrimonial, exceto alimentos, né, que você já sabe disso. Regra geral, né, deve, patrimônio responde. Como peguei um dinheiro, meu imóvel vai responder? Se for o único bem de família, não. Outra coisa é quando eu pego um dinheiro e eu ofereço o bem, né, como garantia. Existe essa possibilidade. Na prática, né, qual é a diferença? A diferença é que na hipoteca a garantia não é eu, né, é o bem. A hipoteca ela é muito mais forte do que a garantia pessoal. Por quê? Porque na hipoteca, né, não há possibilidade de venda desse bem. Esse bem fica amarrado, né, fica atrelado. Quem já comprou um imóvel aí financiado pela Caixa sabe, né? Você vai pegar aquela escritura, né, que você fez na Caixa de mútuo, né, de empréstimo e de hipoteca ao mesmo tempo e vai levar a registro no RGI. Para quê? Para trocar e compra e venda também, né? A compra e venda, empréstimo e hipoteca, tudo num documento só. Porque você está comprando o imóvel de alguém, né? Você está dando à Caixa o bem como garantia, esse que você comprou, certo? E você também, no mesmo documento, está dando à Caixa em razão do empréstimo. Aquele contrato que você assina, por exemplo, a Caixa Econômica, ele tem 3 funções, né? Ou ele é 3 coisas ao mesmo tempo. É um contrato de compra e venda, é um contrato de mútuo e é um contrato de hipoteca. Né? Porque você comprou do fulano, né, um bem através de um empréstimo que foi dado a uma hipoteca ao credor, né? Ao credor hipotecário, que é a Caixa Econômica Federal. Aí você leva isso lá no imóvel, na matrícula do imóvel, né? Que fica no RGI, no Registro Geral de Imóveis, e ele vai averbar, né, aquele documento na matrícula. Ou seja, vai ficar gravado lá que aquele bem tem um ônus, né? Ou seja, uma hipoteca. E caso você não pague, o credor pode executar essa dívida e penhorar o bem.
Percebeu, né? Aqui é o bem, né, que foi dado em execução. Então, se você deu o bem para comprar uma dívida, obviamente, se você não pagar, isso é uma exceção à hipótese de impenhorabilidade aí do imóvel, tá? Produto de crime, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Então, se você adquiriu o imóvel com dinheiro de crime, é impenhorável? Claro que não, né? Por ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento de indenização ou perdimento de bens. Isso aqui é muito sério, né? Então você tem um único bem e aí você cometeu um homicídio culposo, olha a merda, né? Um homicídio culposo, matou alguém e aí é obrigado a indenizar. Neste caso, o bem de família, nesse caso, seu único imóvel não tem a proteção do bem de família. Esse é o correto, né? Por quê? Porque você está sendo, né, tá executando o bem para em decorrência de uma sentença penal condenatória. Né? Vamos dizer assim, a impenalidade do bem é para as pessoas que não cometem crime. Se você cometeu crime, você está desprotegido. Ainda que seja um crime culposo, tá? E na própria sentença penal, não sei se vocês já viram isso, né? Vocês estão vendo penal, não sei qual é o momento que você vê esse penal, tem a hipótese de perdimento de bens, né? Então, a sentença penal pode condenar a uma pena de prisão, né? Ou de reclusão, lá, conforme o caso, que pode ou não ser convertido em multa, e ainda pode te condenar a perda de algum bem. Tá? Aí o caso concreto, né? Normalmente se perde o carro que foi usado para transporte de drogas, né? A fazenda que é usada para plantação de maconha, entre outras hipóteses aí, tá? Isso aí você vai ver lá em penal, lá com Zé Vito, com Juarez, quem mais dá penal para vocês? O Deca. 7. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Tá, isso daqui que eu disse lá, que eu queria dizer aquela hora, né? Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Isso já foi muito discutido e hoje já está pacificado, né? Se você conceder a fiança, né, a alguém em um contrato de locação, você está abrindo mão da sua empenhorabilidade. Então isso é muito sério, né? Às vezes a pessoa quer ajudar, né? Meu parente, né? Vamos pôr aqui a culpa no cunhado, né? A gente gosta de zoar o cunhado. O cunhado lá só serve para isso, para te dar trabalho. Aí ele está lá, precisa da tua ajuda, não tem alugar um imóvel. Aí você quer ser seu fiador. Cuidado, né? Se for o fiador, então tenha certeza, né, que se ele não pagar, você tem condições de assumir. Minha sugestão é que ele te dê o dinheiro e você pague o aluguel dele. Por quê? Porque você vai saber o tamanho do problema. Se ele parar de pagar um mês, você já vai saber no mês seguinte e já vai resolver. Né? Já vai tirar de lá, já vai entregar o imóvel para a coisa não virar uma dívida impagável. Às vezes a pessoa é fiador e não se preocupa, né, com acompanhamento daquele contrato, a pessoa também não está pagando e não tem patrimônio, foda-se, né? Aí fica lá 1 ano, fica lá 2 anos, fica lá 3 anos, lá, daí imagina, né? Olha a demora de um processo judicial de uma ação de despejo para tirar isso. E aí fica lá anos, né, sem pagar, quando o fiador descobre, né, ou quando ele é citado numa execução, tem uma dívida lá de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Aí fudeu, né? Aí tem que pagar, né? Aí, como diz um amigo meu, é o gato subiu no telhado, né? Aí tem que pagar e se tiver bens, vai responder, né? E não tem impenabilidade. E quando você é chamado para ser fiador, né? A empresa lá, a administradora imobiliária, ou o locador não é bobo, né? Ele vai exigir que o fiador tenha patrimônio. Exige, inclusive, que você comprove, né? Leve lá a escritura lá do seu imóvel para comprovar que você tem patrimônio. Senão não adianta, né? Ter 2 garantidores, mas ninguém tem patrimônio, não resolve. Tá? Isso aqui é muito sério, tá? Quando alguém pedir fiança para você, você fala que por você até aceitaria, só que o seu cônjuge não deixa. Então, você não vai brigar com o teu cônjuge por causa do amigo, né? Ou por causa do cunhado. Põe a culpa no outro, tá? Isso aqui é uma dica que vai dar certo, ok? Aí tu fala assim, eu até aceitaria todo teu parceiro, só que meu cônjuge não deixa. O cônjuge tem que assinar, certo? E aí, combina com o teu cônjuge depois tu fala que você não deixou, porque já perdemos dinheiro, porque conhece uma história triste aí que alguém perdeu a casa, inventa qualquer porra de desculpa, né? E não deixa, certo? Porque, assim, minha sugestão, melhor tu ir lá e pagar 3 meses de depósito e falar assim, quando puder tu me paga, porque pelo menos o valor já tá certo. O problema da fiança é que você não sabe o valor da dívida. Se o cara ficar lá 1 ano sem pagar e você não estiver acompanhando, a dívida vira desse tamanho, né? E depois é foda, né? Então, uma dica, né? Fica ligado. Se não tiver jeito, tiver que ser fiador,
sei lá, né? Fala assim, ó, até sou, mas nas seguintes condições, tu vai me dar o dinheiro, eu vou pagar aluguel. Porque no primeiro mês, se você não souber, eu vou lá na tua casa, vou botar tu pra fora e vou entregar a casa. Porque, né, imagina, chegar lá com um ano de aluguel para tu pagar, juros, correção, honorários advocatícios, custos judiciais. Parceiro, eu já vi muita gente perder a casa por isso. Muita gente não, né? Alguns casos. Perder a casa por isso, é muito sério. Então, fica aqui a dica de experiência, muito cuidado. Acontece, né? Se for fazer, faça com, né, ciente do que está fazendo. Se tem algum fiador aí, vai chegar em casa hoje, você vai ligar e falar assim, ó, entrega a casa. Brincadeira. Só tem que acompanhar para não ter problema. Ok? Então, isso aí é só para falar, né, da impenhorabilidade, né, do salário. E aí, né, o salário se estende né, o salário também é impenhorável, melhor dizendo, assim como outros bens que estão no Código Civil, e aí assim como o bem de família, que foi aí mencionado pelo nosso colega Ronaldo. Certo? Vamos voltar então para as características do salário. O salário, né, ele é indisponível, né? Então, segunda característica é a indisponibilidade, né? Indisponibilidade, né? Fácil, né? O que é uma coisa indisponível? Uma coisa indisponível. Que eu não posso? Não pode usar para outra coisa. Mas vamos melhorar isso. Olha a mão. Que eu não posso abrir mão, né? Indisponibilidade significa que você não pode renunciar, que você não pode abrir mão. Muito bem, Kelly, parabéns, né? Você não pode dispor, né? O salário é indisponível. Diga. Pessoal, você fez o trabalho de reforma trabalhista e você viu que um dos pontos que a reforma trabalhista mudou era justamente isso, né? A disponibilidade do salário. Você viu que tem lá o super empregador que ele pode negociar diretamente com o seu empregado, inclusive abrindo mão do seu salário. Isso ainda não foi levado, né, à discussão nem no TST nem no Supremo para saber se essa reforma é legal ou não. A gente teve agora recentemente, né, a hipótese, né, em razão da pandemia, do empregado ser colocado para ficar em casa, né, abrindo mão de parte do seu salário. Na verdade, a empresa vai reduzir o seu salário, tá? Isso é discutível se é constitucional ou não, tá? Isso é muito discutível se é constitucional ou não. A Constituição fala que a redução do salário depende de autorização sindical, certo? Aí vem a reforma e diz que, né, dependendo do empregado, não precisa de autorização sindical. A redução pode ser direta, né? Não por acordo coletivo, mas por acordo individual. Tem muita gente que isso é inconstitucional. Né? Por quê? Porque o salário é indisponível e, portanto, né, a única hipótese prevista na Constituição para a redução do salário é através de acordo coletivo ou convenção. Ou seja, né, é através do sindicato. Fala, Kelly. Professor, boa noite. Vou perguntar uma coisa. Quando essa reforma trabalhista foi aprovada, não foi feito de constitucionalidade? Questões como essa, que eu lembro que o senhor falou numa... Diga, eu lembro que o senhor falou numa... Independente do que se o empregador tiver algum problema em relação à entrada de capital na empresa, ele não pode descontar isso no funcionário. Isso é um risco que ele corre. Esse é o certo. Não é né? isso? Esse é o certo. Aí, vamos lá. Vamos tentar explicar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Vamos pensar aqui contigo. Qual é o certo? Né? A relação de emprego é uma relação em que o risco é do empregador. Quando eu reduzo o salário do empregado, eu estou transferindo o risco para o empregado. Certo? O raciocínio está perfeito. Por isso que o salário é irredutível, né? Indisponível, porque o empregado não pode sofrer. Ok? A Constituição até traz uma exceção, quando por negociação coletiva, né, a empresa vê que é o caso realmente, imagina uma grande multinacional lá de montadora de carro, que vê que vai ter uma grande demissão, ela fala, peraí, eu não vou te demitir todo mundo, vamos deixar o pessoal em casa por 3 meses, com uma redução salarial, né, de X% por esses 3 meses. Aí faz um acordo, né, e reduzindo o salário para manter o emprego. Né? Entre reduzir o salário e perder o emprego, né, teoricamente é melhor você ganhar um pouco menos e manter o emprego, ok? Isso já tinha previsão constitucional e estava ok. O que aconteceu? A reforma trabalhista avançou, né, no sentido de suprimir diretos direitos trabalhistas, inclusive avançou nesse ponto, de permitir que o empregador, direto com o empregado, reduza o salário. Tem uma galera que defende que isso é inconstitucional.
Mas, assim, a lei, ela tem presunção de legalidade, ela tem presunção de legitimidade. Até que o Supremo declare inconstitucional, né, ou o TST declare ilegal, a lei está valendo, tá? Então, não tem ainda uma decisão do tribunal, pelo menos coletiva, né, para todos, no sentido de que essa reforma foi inconstitucional. Se não tem, está valendo, ok? Então, eu tenho hoje uma lei, que tem gente que argumenta que é inconstitucional, permitindo a redução salarial, certo? Eu concordo, né, que isso, né, deveria haver uma mudança na Constituição para isso permitir. Na minha posição é inconstitucional, mas você tem que saber o que acontece, tá? Então, hoje acontece a redução salarial com base na reforma que a princípio está valendo, né? Até que se declare está valendo. No processo legislativo, né, deveria né, você já viu a aprovação de leis, o próprio Congresso Nacional ele tem lá as casas legislativas que deveriam verificar a legalidade, né, a constitucionalidade, né, existe cada casa do Congresso Nacional tem as suas comissões, né, de justiça para ver e cidadania, né, de constitucionalidade de uma lei ou não. Só que ali tem um juízo muito político e pouco jurídico. Isso lá passa, vamos dizer assim, né? Só que a lei pode, né, depois de aprovada e sancionada, como o caso da reforma, ainda assim pode ser questionada a sua legalidade, né, ou a sua inconstitucionalidade. Então, a lei está de acordo com as demais normas, né? A lei está de acordo com a Constituição, isso pode ser feito. Aí, isso vai ser feito de duas formas, né? Controle de constitucionalidade. Vai ser feito no caso concreto, então, numa ação individual, que eu sou empregado, aí fiquei trabalhando lá, e a empresa falou assim, vou reduzir seu salário em 50%. Aí eu falo assim, o problema é que o empregado, quando ele está trabalhando, ele não tem muita opção, né? Ele acaba aceitando o que o empregado faz. Ele não tem como, tá bom, não reduz. Então tá bom, vou te mandar embora. E ele acaba aceitando. Quando ele sai, ele entra com uma ação dizendo, tive uma redução aqui salarial, sem acordo coletivo, eu entendo que é inconstitucional, o juiz, né, vai ter que declarar a lei inconstitucional para concorda. Então, nesse caso concreto, quer falar, Luana? Luana? Então, pessoal, nesse caso concreto, o que o juiz vai fazer, né? Ele vai declarar a inconstitucionalidade incidental daquela lei. Não vou aplicar a reforma porque eu acho que é inconstitucional. Portanto, se eu acho que é inconstitucional, né, aquela decisão da empresa de reduzir o salário está em desacordo com a Constituição, então o juiz declara a lei inconstitucional para dar o meu direito, o meu pedido, que é o pagamento da diferença que eu não recebi, que a empresa suprimiu de forma indevida. Ok? Então o juiz ele tem que declarar, né, de forma concreta a inconstitucionalidade da lei. E existem as ações, né, abstratas, né, gerais, genéricas de inconstitucionalidade. Essas que são movidas pelos partidos políticos, pelo Conselho Federal da OAB, né, para as entidades de classe representativa. Então existe um grupo de legitimados, né, no Congresso Nacional, um grupo de legitimados previsto na Constituição Federal, que podem propor diretamente no Supremo a análise da constitucionalidade ou não de norma jurídica. E aí ele vai dizer, né, essa norma é inconstitucional, por isso, e o Supremo vai decidir. Então a reforma está cheia de pedidos de inconstitucionalidade, né, e que ainda devem ser julgados. Enquanto não é julgado, às vezes, só para complementar, às vezes não é julgado, mas o ministro vai lá e dá uma liminar, né, suspendendo a eficácia da lei, já viu isso, né? Até que se julgue. Né? Enquanto não for julgado, a não ser que tenha uma liminar do ministro, né, antecipando os efeitos lá, a lei é legal e tem que ser aplicada, tá? Não sei se eu consegui responder a sua dúvida aí, Kelly. Vê se foi. Foi sim, professor. Perfeito. Obrigada. Eu ia te fazer justamente essa pergunta aí no final. Se for necessário ocorrer um caso concreto e entrar em... Como é que fala? Quando você fica recorrendo até chegar no Supremo, para aí sim eles tomarem essa decisão. Não, já estão feitos os pedidos diretamente ao Supremo, né? Então, na verdade, quando você entra com a ação, você faz o pedido diretamente ao juízo, né? Então, assim, depende, vamos lá. Existem duas formas, né? Ou você faz no seu caso concreto, né? Como eu dei o exemplo. Eu sou empregado, trabalhei, não recebi, ou recebi com uma redução que eu entendo que é inconstitucional. Aí eu não posso entrar no Supremo, né? Eu só posso pleitear o meu único direito. Então eu vou entrar no juiz da vara do trabalho. E vou pedir para ele, juiz do trabalho, eu entendo que essa lei é inconstitucional.
E aí, se ele concordar, ele dá. É óbvio que se a empresa discordar, ela vai recorrer. Ou se o juiz não der, eu vou recorrer. Aí eu posso, né, recorrer esse recurso para o tribunal. Aí eu vou para o Tribunal Regional do Trabalho, que no nosso caso é o TRT1. Ok? Desse Tribunal Regional do Trabalho vai ter uma segunda decisão. Daqui eu ainda posso ir para Brasília. Se a discussão em Brasília for sobre matéria legal, né, eu vou para o TST. Se a discussão fosse sobre a constitucionalidade, né, da norma, eu vou para o Supremo, ok? E aí eu posso, de uma decisão individual, ainda eventualmente chegar no Supremo. O juiz, né, através de um recurso extraordinário. Então, o Supremo vai decidir no caso concreto para mim, ok? Isso é uma coisa. Uma outra coisa é os legitimados, né, como, por exemplo, partido político, Conselho Federal da OAB, entrar diretamente no Supremo, só que aí não está pedindo para A, para B ou para C, está pedindo para todo mundo. Está pedindo para geral. Certo? Aí essa decisão vai ser para todo mundo. Aí são as ações, né, diretas de inconstitucionalidade ou até de constitucionalidade. Às vezes a entidade, né, o ente, ele não quer que declare inconstitucional, ele quer que declare constitucional, e aí está muita discussão e ele quer o contrário. Então, tanto nas ações de inconstitucionalidade quanto na ação de constitucionalidade, o objetivo é declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da norma. Aí, nesse caso, é no caso abstrato, né, para qualquer pessoa. Aí essa decisão vai valer para todo mundo, certo? Acho que você já deve ter visto isso em constitucional, não sei. Sim, certo. Obrigada, professor. Foi? Ficou bem claro. Que bom. Foi. Qualquer coisa, pergunta aí. Terceira característica do salário, né? A irredutibilidade, né? Então, uma coisa é abrir mão, outra coisa é reduzir. Eu tinha falado de... Não lembro mais agora, me perdi. Eu tinha falado de irrenunciabilidade ou irredutibilidade? Ou misturei, né? São parecidos. Então, indisponibilidade. Isso, indisponibilidade é abrir mão, né? E reduzir. Isso. Aí você poderia, professor, mas quando eu estou abrindo mão, eu não estou reduzindo parte? É uma questão mais de português do que de direito, né? Certo? Concorda comigo? Então, ó, irredutibilidade. Quem está tendo salário reduzido não está abrindo mão de parte? Uma questão de interpretação. De qualquer forma, né, tanto a irredutibilidade quanto a indisponibilidade, né, são vetadas. Irredutibilidade. A indisponibilidade é renúncia, né, é abrir mão, né, transacionar com parte do salário. Ok? E a irredutibilidade é o salário ser reduzido, né, salvo por acordo da convenção coletiva. Tá? Então, a empresa vai lá e reduz. É uma coisa. Irredutibilidade, para ficar bem claro agora. E outra coisa, eu vou lá e abro mão, certo? Aí tem, né, no primeiro hipótese, tem a minha concordância, tá? Na primeira hipótese tem a minha concordância, tá bom? O salário, ele é periódico, né? Então a gente diz que tem uma característica de periodicidade. Ou seja, você vai receber o salário periodicamente. Aí depende do seu tipo de salário, se é mensal, se é semanal, se é quinzenal, quando você foi contratado lá, ou se é diário, né? Quando você foi contratado lá pelo seu, né, empregador, você, né, teoricamente, ele contratou, né? Vocês acordaram como é que ia ser a remuneração, tá? Se nada for acordado, a lei diz que o salário de um mês tem que ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Isso todo mundo sabe, né? Não tem muita dificuldade, certo? Tem uma coisa que se chama salário complessivo. Isso aqui é legal, né? O que é salário complessivo? Salário complessivo é quando o empregador ele junta tudo e te paga como salário. Ele junta transporte, alimentação, gorjeta, junta tudo e fala, tu ganha 1.000 aí, se vira, né? Não pode. A lei veda, inclusive tem súmula, né? Salário complessivo é nula cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentual para atender vários direitos legais ou contratuais do empregador. Então, ao contrário, o empregador tem o direito de um salário discriminado. Ele tem que saber o que é salário, ele tem que saber o que é alimentação, ele tem que saber o que é transporte, ele tem que saber o que é gorjeta, ele tem que saber, né, o que é, sei lá, qualquer outro benefício que tenha, creche, tá? Tem que ser tudo, né, especificado, tá bom? Tá aí previsto aí nessa súmula. Prazo e forma de pagamento, né? Já tínhamos comentado, né? Mas vamos fixar aí. Artigo 463 da CLT.
Abre aí na sua CLT. A prestação, o salário tem que ser pago em espécie, né? Em moeda corrente. Posso dar, né, bens, né, que vão compor o meu salário? Por exemplo, a moradia? Posso, né? Como é que chama isso? Salário in natura. Ouviu falar? Né? Salário em espécie. Salário in natura ou salário em espécie é aquela parte do salário que o empregado recebe, né, através de bens, né? Por exemplo, a moradia. Esse seria o salário em natura. Vamos voltar para a CLT. Artigo 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado em conta recibo, né? O recibo é o contra-cheque. Contra-cheque que você conhece aí, né? É o contra-recibo. É direito do trabalhador também o recibo, né? O contra-cheque, 464. O pagamento do salário deve ser efetuado contra recibo, ou seja, ele recebe e dá o recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital ou, sendo essa possível, a rogo. CLT, né, tem a redação original de 1940. Né? Hoje em dia, você pode ter o depósito em conta corrente com a assinatura do recibo só da discriminação, não tem problema nenhum. Né? Antigamente era pago em dinheiro. Né? Parágrafo único. Terá força de recibo comprovando depósito na conta corrente bancária aberta para esse fim, em nome de em cada empregado e com consentimento deste em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Tá? Então, obviamente, né, hoje permite aí o pagamento através de conta bancária. Antigamente não, era em conta, né, depositado diretamente aí em mãos e você tinha a necessidade do recibo. Tá? Inclusive, é que não está aqui onde eu colei para você. Esse parágrafo único que fala do recibo foi incluído apenas em 97. Né? Foi alterado. Se você tiver com a CLT aí na mão, você vai estar assim, parágrafo único, incluído pela Lei 9528 de 1997, que é a redação original só incluía aí, né, o salário pago em espécie, né, in natura. Tá? 465, para a gente dar uma olhadinha. Abre aí. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancário, observado o disposto no artigo anterior. Né? Aí também nada demais. Né? 461, vamos ver se tem uma coisa interessante para a gente falar. 66, perdão. Pagamento dos comissões percentuais só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere. Então, fez uma comissão, né, uma venda, uma percentual. Quando que eu posso exigir? Depois que a venda foi efetivada. Né? A venda não se concluiu, não há que se exigir a comissão. Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e das comissões que lhe disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. Então, sei lá, tu vendeu em 10 vezes, você é vendedor da Casa Bahia, ganha comissão. Tu vendeu em 10 vezes e a comissão. A Casa Bahia pode pagar aquela comissão em 10 vezes. Sem problema nenhum, percentualmente, né? Sei lá, vendeu R$1.000, a sua comissão é de R$10, você vendeu 10 vezes. Ela pode pagar R$1 por mês. É possível? Tá aqui previsto, né? Legalmente, também acho que não tem muita dificuldade. A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida. Então, se esse cara tem 10 meses de comissão para receber lá na frente e foi mandado embora, né, ele vai depois receber da empresa essas comissões, né, obviamente. É muito comum isso acontecer para comissionário, é muito comum receber o dissídio, né, que o empregado chama de dissídio, que na verdade é o aumento salarial que ele tem direito. Às vezes ele está trabalhando, o aumento demora para sair, né, o aumento salarial dele, que o empregado chama de dissídio, é no mês de março, por exemplo. Ele trabalhou março, trabalhou abril, trabalhou maio, foi mandado embora. E não saiu o aumento. Depois, quando sai retroativo. Ele tem direito a receber essas diferenças. Também é um outro exemplo aí de quando o empregado recebe, né, aumento salarial e ele pode receber isso mesmo depois que ele for mandado embora. Tem direito. E se não pagar, né, já sabe o caminho, né? Justiça. Tem jeito. Se pagar tudo em ordem, não precisava de advogado. Né? Se tem advogado, é porque as pessoas não cumprem as suas obrigações. Súmula 381. TST. Muito importante, tá? Prova de OAB, concurso, é muita súmula, muito OJ, por isso que eu falo muito das súmulas. Súmula 381. Correção monetária, salário. Artigo 459. O pagamento do salário até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária,
Se esta data limite for ultrapassado, incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente à prestação vencida a partir do primeiro dia. Resumo, o que é correção monetária, né? Correção monetária é a correção do valor do dinheiro, né? Diferente dos juros. Hoje em dia a gente não tem essa percepção, não, mas antigamente era muito complicado. Por quê? Porque o dinheiro perdia valor muito rápido. Você ia no mercado, sei lá, né, com R$10 comprar um pacote de arroz, era R$10. Quando chegava à tarde, era R$10,50, era 11. Ou seja, o dinheiro perdia o valor de um mesmo dia, né, do dia para o outro. Isso é por causa da inflação. Então, lembra, né, no jornal, passava as maquininhas remarcando o preço. Uma coisa de louco, né? Então, um dia a mais, né, no salário, na demora para receber o salário, era perda de poder aquisitivo. Imagina para o empregado que já ganha pouco, que depende do salário para viver. Então, se ele for para o mercado hoje, ele compra 10 produtos. Se ele for para o mercado amanhã, ele compra 9. Estou exagerando, né? Óbvio. Mas ele vai perder um percentual aquisitivo. Antigamente existia, se tiver alguém que já aplicou no overnight, me fala aí, né? O que era overnight? Era você deixar o dinheiro dormir na aplicação, né? Então, o empregador deixava de pagar os empregados, ficava atrasando, e deixava o dinheiro dormir na aplicação, porque de um dia para o outro ele já ganhava, né, juros, né? Era o overnight. Então, era muita briga, muita discussão por causa da data do pagamento de salário. E aí, isso chegou até o TST, e aí, né? Corrige ou não corrige, quando corrige, e aí chegaram a essa conclusão aí, né? Que até o 5º dia útil é o que está na lei, não há que se falar em correção. Se passar do 5º dia útil, é obrigado a pagar a correção. Hoje em dia é insignificante, né? Porque a correção é praticamente zero. Mas isso já foi muito importante. Descontos salariais, né? E aí? O salário pode ter descontos, né? Não pode ter desconto? O que você sabe sobre isso, né? Artigo 462, né? É vedado o desconto nos salários, em regra geral. Regra geral, não há que se falar em descontos salariais. Vamos lá, artigo 462. Vou colocar aí para a gente destacar para você. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário dos empregados, salvo quando este resultar de adiantamento, né? Então, muito comum, né? Vai trabalhar o mês de maio, aí no meio do mês o empregado vai lá e te dá, né, 40%, 30%, 10% do seu salário. Isso aí é adiantamento. Obviamente, pode descontar. Vírgula, né? Salvo o resultado de adiantamento de dispositivos de lei ou contrato coletivo. A lei diz que eu posso descontar, né, a contribuição previdenciária, né? Lembra lá do que vem no seu contra-cheque como INSS, né? Alguém já viu isso? Alguém já se perguntou? O que é o INSS? Está descontando para dar para o INSS? Na verdade, aquele desconto que vem no contra-cheque do INSS é uma contribuição, não é isso? Previdenciária que você faz. Então, você é contribuinte previdenciário, você é empregado, e a lei diz que o seu empregador vai descontar do seu salário um imposto que você tem que pagar. A lei que faz isso. Por quê? Para proteger o INSS. Né? Porque se fosse deixar para os empregados pagar, muitos não iam pagar. E aí a lei obriga o empregador, torna o empregador responsável tributário, para que ele, né, pague ou recolha, melhor dizendo, a sua contribuição e repasse ao INSS. E ele também vai contribuir com a parte dele, inclusive, né? Então, o empregador vai recolher a sua contribuição, que é sua, devida a sua, e vai concluir a dele e vai repassar ou pagar isso para o INSS. É um desconto no salário? Sim, né? Mas é um desconto que tem o quê? Previsão legal. Alguém quer falar aí? Ana, porcentagem de auxílio alimentação e plano de saúde ocorre quando está no, né? Sim, né? Agora tem previsão legal sobre isso. Perfeito. Auxílio alimentação, plano de saúde, é permitido. Mas isso tem que estar colocado na ata do dissídio coletivo, né? Ah, sim. Tem que estar colocado na ata do dissídio coletivo. Muito bem. Obrigada. Foi? Foi. Olha a súmula 382. Aí isso aqui é bem interessante, Ana. Acho que tem a ver com o que você perguntou.
súmula 342, perdão. Já percebeu, né? Muita coisa vai para o judiciário, trabalhista, muita coisa tem súmula. Descontos salariais, artigo 462. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia, né, por escrito do empregado. Então, você foi lá e autorizou, dizendo que queria o plano de saúde. Né? Para que ser integrado a plano de assistência médica, né, plano de saúde, plano odontológico, médico hospitalar, seguro, previdência, ou entidade cooperativa, cultural, recreativa, associativa, né? Então, o cara, né, sei lá, SESI, SENAC, SENAC não, porque SENAC é contribuição e é obrigatório. Né? Associativa, em benefício seus ou de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462, salvo ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito do ato jurídico. Tá? Então, vamos lá, né? Se você foi lá e assinou, a princípio você concordou. Então, apesar do salário, né, você não poder abrir mão do salário, né, já vimos isso. Por quê? Porque os descontos, né, não são permitidos, em regra, né? Se você abrir mão, pode, né? A CLT permite. E a jurisprudência permite. Fala, Ana. Para algumas empresas, principalmente quem trabalha com caixa, né? Eles fazem nomenclatura, né, de tipo fundo caixa para descontar da funcionária. Aí tem a convenção, né? Permitir o desconto. Alguns sindicatos não permitem, não existe uma convenção isso mesmo. Então, se não tem, vamos lá, se não tem permissão no desconto da convenção, se não tem autorização do empregado, ou se tem autorização com coação, ou você assina ou você perde o emprego. Exatamente o que acontece. Aí está na súmula, né? É um vício do negócio jurídico. Todo negócio jurídico, para ter valor, tem que ter, né, concordância da parte, né? E se você assim, essa concordância do empregado é muito complicado. Por quê? Porque o empregado ele está coagido, né, a assinar sob pena de perder o emprego. É só o empregado falar assim, se eu não assinasse, eu ia ser mandado embora. Né? O meu ato de vontade era livre, né? Não. Foi um ato de vontade coagido. Então tem um defeito no negócio jurídico. Então, né, obviamente, por mais que ele tenha assinado, isso não tem valor, por quê? Pelo defeito do negócio jurídico. Só, obrigada. Né? Aí vamos para a prática. Como é que eu vou provar que eu fui coagido, né? Aí é caso concreto, você vai ter que convencer o juiz. Você pode levar uma testemunha dizendo que todo mundo chegava lá e falava assim, ou tu assina ou tu nem começa a trabalhar. Tem empresa que é assim. Para tu assinar, a primeira coisa que tem que fazer para tu começar a trabalhar, você tem que assinar esse documento. É uma prova. Testemunha, alguém que não quis assinar, foi mandado embora. Aí é caso concreto. Tem que ver como é que você vai convencer o juiz, né, dessa hipótese aí. Tá? Sabe onde tinha muito esse problema também? Não sei se você lembra. Existe, né, o acordo, né, da convenção do sindicato, né, que acabou com a reforma, inclusive, né, aquele que era obrigatório. Então, antigamente, você contribuía com um dia do seu salário para o sindicato, ok? Isso era obrigatório. A reforma acabou. A contribuição obrigatória sindical. E você tinha uma contribuição assistencial. A Ana deve lembrar disso. Então, o sindicato cobrava um dia de salário, obrigatório, a lei autorizava, e te cobrava uma contribuição mensal. Aí o sindicato fazia uma convenção junto com, né, o sindicato do empregador, que é o seguinte, quem não quer pagar tem que ir lá se desfiliar. Professor, Oi. Eu nunca paguei, não, porque existe um sistema que um mês antes de sair o dissídio, é só o funcionário fazer uma carta ao sindicato, levar e a gente não era descontado, entendeu? Eu trabalhei 20 anos na administração, era sindicato do comércio. É disso que eu estou falando, que eu estou falando. Só que tinha empresa, né? Então, essa autorização, qual era o problema? O que dizia a convenção? Que o sindicato tinha que ir lá para poder fazer o não pagamento. E tem sindicato, Ana, que chega lá no dia ou no mês antes, fecha a porta para a pessoa não entregar e não ter o desconto, fica dificultando. E tem empregado que não consegue, já vi isso.
E o entendimento da jurisprudência é que essas convenções são ilegais, né? Por quê? Porque isso o certo não é esse, é você se filiar, não você ter que se filiar. E tem uma discussão, e tinha uma discussão muito grande sobre isso, né? Se isso era permitido ou não. E isso acabou com a reforma. Em Caxias, que o sindicato de lá, ele chega a ameaçar as empresas para descontar, não é isso? A ponto de fazer um fiscal. Não, e olha que interessante, né? O sindicato dos enfermeiros, se tiver alguma enfermeira aí sabe disso. O que o sindicato dos enfermeiros fazia com os hospitais? Fala assim, ó, se vocês não pagarem a contribuição assistencial, essa daí, dos empregados, né, eu não vou homologar... Aí, tem sindicato, não estou falando que todos são iguais, né, pelo amor de Deus. Estou te contando um caso concreto específico. Então, o sindicato empregado, que era o sindicato que homologava as rescisões, acabou a homologação, não tem mais isso, ele condicionava a homologação das rescisões a empresa ter empregados que contribuíssem, né, de forma assistencial. Caxias, na Constituição Civil, eles fazem isso. Fazem isso. Aí, tipo assim, você ia homologar a sua rescisão lá do seu empregado, aí o sindicato olhava assim, não vou homologar, por quê? Porque você não paga a contribuição assistencial. Aí a empresa ficava na seguinte situação, né? Ou ela pagava do bolso dela, que o patrão também não vai querer fazer isso, ou ela não aceitava, olha só a situação, a empresa não aceitava a cartinha do empregado, por quê? Porque ela queria homologar a rescisão lá. E ela meio que obrigava o empregado a pagar, né? Ou descontava, né? A empresa é fácil obrigar, é só descontar e foda-se, né? Descontava lá do salário do mês e falava que era o sindicato. O sindicato vinha e você pagava. Ou seja, o problema de um sindicato é a empresa que pagava o funcionário. Certo? Isso tinha muito também. E aí você entrava na justiça, depois o empregado saía dizendo, eu nunca autorizei, nunca consegui cancelar, por isso, e eu quero esse dinheiro de volta. Muita gente deixa para lá porque é R$10, né? É R$20, mas é todo mês durante vários anos. Então, isso é uma outra discussão muito comum. Eu, como advoguei para a empresa, vi o lado da empresa. Qual é o lado da empresa? A empresa ficava meio coagida a descontar. Por quê? Porque ela queria homologar. E ela precisava homologar porque, não sei se você se lembra, ou você homologava no sindicato, né, dos empregados, ou você homologava no Ministério do Trabalho. Aí, tipo, para homologar no Ministério do Trabalho era fila, era meses, não conseguia agendar, como hoje, né? Hoje não, porque não é mais obrigatório homologar. Como há pouco tempo atrás. Aí você precisava homologar no sindicato, mas o sindicato não deixava porque você não contribuiu. Era um problema gigante. Por isso que eu fui a favor de acabar com a homologação. Acabou essa porra. Tu paga e depois tu chega na conta do funcionário. Mas eu não concordo. Vai pra justiça. Porque aquela homologação, na verdade, não servia de muita coisa. Por quê? Porque o sindicato homologava com ressalva, né? Às vezes a empresa não pagava, o sindicato homologava do mesmo jeito. Ou seja, aquilo lá era só para uma máquina de o sindicato ganhar dinheiro, né? Assim, eu acho que o processo sindical brasileiro, né, está passando por uma grande mudança, né? Hoje em dia, os sindicatos, para atraírem pessoas, têm que mostrar para que veio, tem que realmente fazer sentido, tem que realmente brigar. Por outro lado, né, o empregado, né, vai sofrer mais. Por quê? Porque se ele não tiver um sindicato forte, né, ou se ele não se movimentar para ter um sindicato forte, ele pode sofrer, né, pressões do empregador, né? Porque o empregador também nem sempre é bonzinho. Então ele pode querer reduzir salários, ele pode não querer dar aumentos. Então a gente está sofrendo um processo de mudança aí muito drástica, né, e séria e importante no direito sindical brasileiro, né? Professor, rapidinho, qual a última súmula que o senhor falou? Súmula, eu não coloquei para vocês aí, 342. 342. 342, tá? TST, né? TST. Foi? Foi, professor, obrigada. Tá. Então vamos continuar. Gorjeta, né? Já que a gente já falou um pouco do salário, vamos falar da gorjeta. O que é a gorjeta, né? Já disse, eu acho. A gorjeta é o salário, né? É o valor pago, né? A importância paga não pelo empregador, mas sim pelo seu cliente, né? Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente, como aquela que for cobrada do cliente pela empresa, como adicional destinado à distribuição dos funcionários. Então, um restaurante que coloca na conta 10%, né?
Isso não é voluntário, foi imposto, né? Aí tem a discussão se isso é consumidor aceito ou não, eu não vou entrar nesse método, então aqui é direito trabalhista, né? Lá no direito consumidor, você, né, tem a discussão se a gorjeta é obrigatória, se não é, se você pode não colocar. Relação cliente-empresa. Aí eu estou discutindo a relação trabalhista, ok? Na relação trabalhista, tudo que for colocado na conta a título de retribuição é considerado gorjeta. Também tem outra súmula a respeito de gorjeta, né? Já que a gente está falando das súmulas, que são importantíssimas, inclusive, para fins de OAB, né? Súmula 354, gorjetas, natureza jurídica, repercussão. Isso aqui é um resumo, né? Ele vai jogando palavras. As gorjetas cobradas pelo empregador da nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos direitos integram a remuneração do empregado e não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Tá? Qual a discussão aqui, pessoal? É o que integra ou não na remuneração. Porque quando você, né? Por que eu preciso saber o que é salário, o que é gorjeta, né? E os dois somam a remuneração? Porque a base de cálculo de muitos dos direitos, né, são feitos com base na remuneração. Então, o FGTS que é depositado na conta lá do garçom é com base na remuneração, certo? Então, por isso que a lei diz que se integra a remuneração. Ou seja, se integra a remuneração, quando for calcular o valor que ele recebe para depositar o FGTS, eu tenho que calcular com base na remuneração, ou seja, no salário mais gorjeta. Como eu já disse, né, exceto nos casos específicos aí, como o caso do garçom, né, do auxiliar de cozinha, que também recebe, né, a gorjeta para todos os funcionários, do cumim lá, o auxiliar do garçom, do balconista, né? Mas, na regra geral, para todo mundo, o salário é igual a remuneração, então não faz muita diferença, né? Mas eu preciso saber o que integra, porque isso vai ter reflexo né, nas verbas decorrentes do acidente, né, das verbas decorrentes do salário do empregado, ok? Tá? Então, essa súmula discute isso. As gorjetas cobradas, né, pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado. Essa é a regra. Não servindo de base de cálculo para as parcelas do aviso prévio adicional, aí é uma exceção, né? Para aviso prévio adicional, aviso prévio, vírgula, né? Adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado, tá? Então, para FGTS integra, né? Para algumas verbas, né? Para FGTS integra, para as férias integra, né? Só não vai entregar porque para adicional noturno, para as horas extras e para o repouso semanal remunerado, tá? É uma decoreba isso aí, não tem jeito. Você tem que saber, vai ter que saber onde entrega, onde não integra. Aí eu já falei, né? Assim, o direito é muito vasto, o direito é amplo. Eu sei tudo? Claro que não. Alguém sabe tudo? Claro que não. O que eu tenho que saber, professor? Eu tenho que saber o que me interessa para aquele momento. Qual é o meu objetivo? OAB, por exemplo, né? Então, se o meu objetivo é OAB, eu vou estudar muito para a OAB. Eu vou pegar provas anteriores da OAB e vou ver o que cobra. Então, a melhor forma de estudar para um concurso, já deve ter ouvido falar isso, é pegar a prova anteriores e estudar. Tem que tomar alguns cuidados, né? Abandou a banca, né? Antes era FGV, agora é CESP. Porra, então não vai ser o mesmo critério, né? Então, meu objetivo é concurso para, né, Polícia Civil. Vou pegar a prova de Polícia Civil e vou estudar para cacete. Por quê? Porque você para dar uma restringida, né, cara? Não dá para estudar tudo de tudo. E ainda quando você pega a banca, tu pega o edital, né, eles colocam, sei lá, tudo sobre o direito penal. Só que na prova você vai ver que não cai tudo no edital. Alguns assuntos são os mais importantes. Então, o estudante ele tem que ter esse trabalho, né, de fazer essa filtragem. Por que o concurso, né, acerta mais, né, entre aspas, né, o preparatório para o concurso, melhor dizendo, acerta mais? Porque, na verdade, ele só te fala o que tem mais incidência de cair. Então, ele restringe, né, aos assuntos para você. Isso te ajuda. Você pode fazer sozinho, né, exercitando. Aqui não, aqui a gente não tem esse propósito. Aqui a gente tem o propósito de trazer o máximo de informação possível. É óbvio que eu também, até por dar aula preparatória para a OAB, também tento destacar os assuntos que são mais importantes. Ou pela prática, por advogar. Tá? Mas você tem que ter sempre esse cuidado, né, de fazer esse filtro. Né? Que é muita informação. Isso eu não tenho dúvida. Tá?
Vamos lá. Prosseguindo. Oi. Além do salário propriamente dito, né, a pessoa recebe os chamados adicionais, não é isso? Ó, além do salário, a pessoa pode, que a gente chama de salário estrito sensu, né, também há as complementações do salário, né, ou também existem os chamados adicionais, que também compõem o salário. Então... Rapidinho, desculpa te interromper. Essa é a quarta característica agora? Não, já é saímos, a quarta característica? das características já. Característica tudo bem. Já irrenunciabilidade, retabilidade, né? Já paramos, tô falando de outro tá. subtópico. No caso, né? Subtópico, isso. Tá legal. Obrigada. Tá? O que são os adicionais, né? Tem um professor muito famoso de Direito do Trabalho que chama Maurício Goldinho Delgado, é um dos livros que eu indiquei, né? Ele fala que os adicionais são as parcelas, né, contraprestativas suplementares devidas ao empregado em virtude do exercício do trabalho em determinada circunstância. E aí a gente tem vários tipos, né, de adicionais aí que você já deve ter ouvido falar, né? Adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de tempo de serviço, adicional de transferência, tá? Vamos começar falando do adicional de hora extra, né? O que é adicional de hora extra? Para falar de adicional de hora extra, eu tenho que primeiro lembrar da jornada de trabalho. Todo trabalhador ele foi contratado para trabalhar determinado período, né? Ou determinada jornada de trabalho. Tudo que passe, né, a essa jornada é a chamada hora extra. E para a hora extra é devido um adicional, né, um pagamento de um plus, né, um pagamento de um a mais, como a gente diz, né? Esse plus é chamado de adicional de hora extra. O adicional de hora extra no Brasil, né, ele é de regra geral de 50%. Existem exceções, né? Os trabalhos aos domingos, trabalhos em feriado, o adicional de hora extra é de 100%. Isso é o que está na CLT. E é possível também, né, que a convenção coletiva traga um adicional diferenciado. Então, ao invés de ser 50%, pague 80%, pague 100%, um sábado, por exemplo, que a regra é 50%, tá? Então, a jornada extraordinária que vai dar direito ao pagamento do adicional, né, de jornada extraordinária, ok? Lembrando que a regra é de 50%, tá? Como é que eu calculo isso, né? Já tem uma discussão sobre isso e já foi parar também na jurisprudência e também gerou uma súmula, né, sobre o cálculo, né? Hora extra suplementar cálculo. A remuneração do serviço suplementar é composto pelo valor da hora normal integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo coletivo, né? Lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Então, como é que eu sei qual é o valor do meu adicional? Eu tenho que fazer uma conta, né? Então, eu pego meu salário base, divido pela minha carga horária, se eu for mensalista, 220 horas, e aí eu vou ter o valor da hora, né? Aí eu vou ter que acrescer a essa hora, meu percentual vai ser, né, a fração da hora mais o adicional correspondente, né? Legal, por exemplo, 50%, né? Ou previsto na convenção coletiva, como eu disse, que pode ser maior, por exemplo, um sábado, ou previsto, né, no acordo coletivo, ou sentença normativa. Lembrando que sentença normativa é a decisão da justiça que impõe uma regra trabalhista. No direito do trabalho isso é possível. Eu posso suprimir esse adicional, né? Existe uma regra de indenização, né? Para mim poder suprimir esse adicional. Também está previsto aqui na súmula 291 do TST, tá? Isso aqui é importante. Por exemplo, o condomínio que eu moro tem empregados, eles queriam suprimir as horas extras dos empregados, porque o adicional noturno, né? Lembra? A hora é menor, ou seja, o empregado trabalha 7 horas como se estivesse trabalhando 8. E eles trabalham 8 e ganham uma hora como uma hora extra. Eles queriam suprimir isso. Tudo bem, né? Vai ter que pagar a indenização. Aí quando a gente falei isso, eles desistiram, né?
mas no final das contas está pagando adicional. Então não adianta, na verdade você está só alterando, né, o momento. Não vai pagar a indenização, mas consequentemente está continuando pagando a hora, né, extra. Horas extras habituais, supressão, indenização. Então, se você quiser suprimir hora extra, você pode, a empresa pode? Pode, né? Aquela que o cara já faz há 5 anos, há 10 anos, há 1 ano, só que vai ter que pagar a indenização. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregador o direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviços acima da jornada normal. Então aqui o exemplo, o empregado está 10 anos trabalhando com hora extra e ganha 1 hora extra, né, por dia de trabalho, né? Esse trabalho é uma escala, 12 por 36. Então vai ter que somar o quanto ele ganha por mês, né? E, sei lá, R$200. E ele está há 10 anos, ele vai receber R$2.000, né? Ou seja, 1 mês por ano, ou fração superior a 6 meses. Imagina que ele está 10 anos e 7 meses, né? Aí vai ser 11 meses, né, de indenização, porque a fração vai contar. Se for 4 meses, 5 meses, aí não paga, tá claro aí, né? E aí ele vai receber essa indenização. Então, no meu exemplo, eles recebiam R$200 de hora extra por mês, que é o que a gente queria suprimir. Vai ter que indenizar. Por exemplo, pagar lá os R$2.000 para poder fazer essa supressão, tá? O cálculo observará a média, né, das horas suplementares dos últimos 12 meses. Aqui é tranquilo porque é fácil você fazer a conta, porque é sempre 1 hora extra do dia de trabalho. Mas imagina que fosse variável, né? Esse mês o cara trabalhou 3 horas, outro mês ele trabalhou 5, outro mês ele trabalhou 10, outro mês ele trabalhou 8. E aí, como é que eu faço isso? Somo todos os últimos 12 meses, faço uma média, né? Para poder fazer o cálculo da indenização. Isso aqui é muito importante e muitas vezes acontece a supressão sem indenização. Então, imagina, você é um advogado trabalhista, por isso, para fazer a coisa bem feita, você tem que sentar com calma. Me conta aí, né? Como é que era lá na sua empresa? Trabalhava tanto, você fazia hora extra? Não, fazia, né? Parou de fazer? Parou. Por quê, né? A empresa não queria mais. Opa, já tem que estar ligado. Tem uns formulários, você pode, né, até baixar da internet para você ir lembrando os assuntos que você tem que perguntar, porque às vezes o funcionário não sabe disso. Às vezes ele acha que pelo fato dele ter parado de fazer, ele parou de receber, que é uma coisa lógica, né? Para de fazer, para de receber. A jurisprudência entendeu uma construção no sentido de que, como é habitual, a pessoa acaba dependendo desse direito, né? E aí você acaba, né, é como se fosse uma redução salarial, certo? Uma irredutibilidade, né? Se aplica o princípio da irredutibilidade aqui em razão da habitualidade. Professor, mas não é só 2 anos? Oi? Não é só 2 anos? 2 anos? Como assim? As horas extras? Não entendi, não sei, não. Qual artigo que tá falando? Aqui pela súmula fala 1 ano, eu não lembro dessa regra de 2 anos, não. O que eu sei, o que eu aprendi, que assim, no período de 2 anos, a pessoa pode fazer, mas aí depois você encerra para aquilo ali não incorpore no salário do funcionário. Aí, quando completa mais ou menos 1 ano, faz a média, faz tipo uma rescisão das horas e ele passa a não receber mais. Essa súmula de 2 anos é a súmula antiga, né? Eu estou até olhando aqui na internet, é de 76. Então, aí, vamos lá. Depois de 2 anos, não incorpora no salário? Então, vamos pensar aqui para ver se eu consigo entender a sua pergunta. Existe uma súmula, que é a 76, que fala, né, que os valores das horas extras suplementares prestadas habitualmente por mais de 2 anos, se não suprimidas, né, vão ter a integração para o salário. Só que a súmula é antiga, né? Acho que você está desatualizada. Essa súmula aí que você está falando, esses 2 anos, foi mudado pela súmula 291. Tá? Vou colocar aqui para você, ó. A súmula que a gente está estudando mudou esse entendimento de 2 anos. Então, assim, esse seu entendimento de 2 anos está desatualizado. Então, provavelmente, eu até achei aqui enquanto você falou, porque
eu só lembrava da regra atual, para ser sincero para você. E aí eu pesquisei rapidinho enquanto você falando, já achei aqui o que aconteceu. A súmula 291 suprimiu a súmula 76, que era esse entendimento que você tinha de 2 anos, tá? Então, olha a outra importância de a gente estar sempre estudando. Porque mudou e se tu perdeu ali a atualização, tu vai ficar com a lembrança antiga. Então, sim, tá certo. Quando você estudou, não sei quanto tempo tem isso, né? Era assim, 2 anos. Agora isso acabou, né? Agora 1 ano, tá aí na súmula 291. Obrigada. Nada. Estamos aqui para aprender juntos. Né? Depois você dá uma consultada lá, Ana, mas é isso sim. Tá? Porque eu nem lembrava dos 2 anos. Aí você falou, eu joguei na internet e achei que era a súmula antiga. Sabe quando foi mudado isso, Ana? 2011. Por isso que eu não lembrava. Não sei quanto tempo você estudou isso. 2011. Tá? A súmula 291, que mudou a 76, que falava dos 2 anos que você questionou, foi mudada em 2011. Já tem 9 anos. Olha que coisa, né? Que coisa foda, né? Para não dizer outra coisa. Foda. A gente tem que estar sempre estudando. 9 anos mudou e tu tá atrasado aí nessa correção. Não é uma crítica, pelo amor de Deus, é uma crítica construtiva, né? Da gente estar sempre estudando. Que mais? Isso, professor. Obrigada. Isso aí. Lá no trabalho. A empresa, quando ela te dá um bônus, vamos supor, a empresa, quando ela te dá um bônus, vamos supor aqui uma cesta básica. Durante 3 meses seguidos, ela te deu aquele prêmio ali, vamos supor, né? Quanto tempo que acaba se tornando habitual? Habitualidade? Isso, nesse caso dela dá um bônus que não... Sim. Então, vamos lá. A pergunta para você é: o empregador, ele pode suprimir a cesta básica, né? Ou a cesta básica é habitual? Essa é a pergunta? Isso. No trabalho, artigo 896, se eu não me engano. Você chegou a ver isso? Não. Tem uma dúvida minha mesmo. Sim, súmula 233, eu acho. Deixa eu achar aqui, eu estou pesquisando para falar para vocês. 233. Só um minutinho. Falar com os filhos. Olha aqui, eu quero uma noite democrática. As bancas saúde, falar com os netos. Tem uma súmula, não sei se eu vou achar agora. Falar com os amigos. 233. Fala sobre isso. Falar com o médico. Agora, Não é 233, não. você pode falar com o médico. Vamos lá, vamos partir do princípio que eu Nossa, tem alguém assistindo televisão aí. Regra geral, obrigado. Regra geral, né, quando o empregado concede benefício, né, para o seu funcionário e esse benefício é habitual, né, não pode ser suprimido. Por quê? Porque seria uma violação, né, do seu salário, né, porque a cesta básica compõe o salário. O que as empresas... Vamos ver se eu consigo, né, trazer aqui para você o entendimento. O que as empresas fazem? Né? As empresas condicionam o pagamento, você já deve ter visto isso, o pagamento da cesta básica a determinada situação. E aí você descumpre aquela situação, ela pode suprimir. Então, o que é muito comum? Né? A cesta básica é dada como prêmio por falta. Por quê? Para não ser um mero salário. Porque se for um mero salário, trabalhou, ganha. E aí eu não posso suprimir. Por quê? Pelo princípio do salário, que se estende à cesta básica, que é um salário in natura. Tá entendendo? Vou repetir, né? Então, quando eu entro para trabalhar, tu vai ganhar um salário mínimo, vai ganhar uma cesta básica, certo? Isso não está condicionado a nada, portanto é meu salário. Então eu trabalhei, independente se eu faltei ou não, por exemplo, eu tenho direito à cesta básica, certo? Por quê? Porque é meu salário. Lembra que o salário pode ser o dinheiro e pode ser parte in natura, por exemplo, a cesta básica. E o que as empresas então fazem para poderem suprimir isso? Elas condicionam o pagamento de uma cesta básica, como, por exemplo, né, a falta. Então a empresa fala assim, se você não faltar, eu te dou a cesta básica. Isso é uma condicionante, porque quando você faltar, eu posso suprimir. Mas se eu paro de faltar, né, e nunca mais falto, teoricamente eu tenho que sempre ganhar. Então, se eu não mudei minha condição, tem que ser dada a cesta básica. Então, eu entendo, né,
que a supressão de uma cesta básica que é dada com habitualidade é ilegal, e você pode pedir isso em juízo. Não só a cesta básica, como um plano de saúde, né? Por exemplo, cuidado, a convenção ou o acordo coletivo, ele é feito, já é outra hipótese. Uma coisa é eu diretamente com a empresa e ela me dizer que vai dar e suprimir. Ilegal. Outra coisa é, eu estou trabalhando aqui para os comerciários, né? Ou para os bancários, ou para os, sei lá, né? Por qualquer categoria aí. Meu sindicato foi lá e fez um acordo, e ao invés de me dar um aumento, esse ano, o aumento ia ser de, sei lá, 1,5%, me deu 1 e vai me dar uma cesta básica, por 2 anos. Período da convenção. Acabou a convenção. O sindicato fez outro acordo, tirou a cesta básica e me deu um outro aumento de agora de 2%. Pode? Pode. Né? É supressão? Não. Por quê? Porque aquela cesta básica era decorrente de um acordo e esse acordo mudou porque mudou o acordo. E eu estou ganhando outra coisa no lugar. Ou não estou sendo mandado embora, lembra? Né? Porque eles iam mandar embora uma galera, resolveu não mandar embora e aí suprimiu algum direito. Aí suprimiu a cesta básica. Aí pode. Então é diferente. Então, assim, precisa analisar o caso concreto, né? Essa supressão decorre do quê, né? A cesta básica era concedida de que forma? Para você tentar analisar se é ilegal ou não. Então, pode ser ilegal ou não, a depender do caso concreto. Na minha empresa é condicionada à performance, muito bem lembrado, Ronaldo, né? São basicamente são duas coisas que a empresa condiciona. A performance, como o Ronaldo lembrou aí, ou a falta, né? E isso, olha só, por que é o condicionamento, né? Porque para ela poder suprimir. Porque se não tiver condicionamento nenhum, é salário. E se é salário, eu não posso suprimir. Certo? Melhorou? Vê se foi aí, Luana. Porque, né? Um tema legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, vou parar em adicional de hora extra. Semana que vem a gente continua nos próximos.